Deu, meus amigos da RTV. O Criciúma foi eliminado do campeonato catarinense. E nos pênaltis, alguns falam que é loteria, outros falam que é competência, mas a verdade é que o Criciúma foi derrotado para a Chapecoense nos pênaltis, até marcou o gol, não marcou gols ontem aqui no estádio Heriberto Wilson e acabou sendo eliminado do Catarinense 2020. Você vê ainda as faixas da torcida que colocaram antes da partida para simbolizar realmente o que foi essa partida de ontem. E a mobilização começou antes do jogo. Uma carreata forte saiu do CT Tenor Angeloni, veio aqui até o estádio Heriberto Wilson, mais de 150 carros e realmente, meu amigo, a mobilização estava feita, a direção do Criciúma ficou aí espantada com o tamanho do movimento e quando eu digo espantada é no bom sentido, realmente porque a direção gostou demais da ação da torcida do Criciúma Esporte Clube. E aí tem uma ação importante, o torcedor enche o estádio de faixas e com 4 minutos o Foguinho marca o gol, dava a entender que o Criciúma Esporte Clube conseguiria a classificação. Tinha uma área diferente, o Criciúma começou para cima, começou atacando, com 4 minutos já fazia um gol, já revertia a vantagem que tinha perdido em Chapecó, mas aí o tempo foi passando, Chapecoense foi crescendo, o Criciúma também foi encontrando as suas dificuldades e o primeiro tempo aí terminou 1-0 pro Tigrão. Na segunda etapa, da mesma forma, Criciúma encontrou muitas dificuldades, meus amigos, não teve competência para marcar o segundo gol, a Chapecoense também perdeu alguns gols importantes na partida de ontem e na situação final aí, no término do jogo, Criciúma, 0 Chapecoense. Aí foi para os pênaltis. Emoção, luta, sentimento. Eduardo, ex-Criciúma, bateu primeiro para a Chapecoense. Acabou perdendo, mandou na arquibancada. Parecia que também que o Criciúma ganharia esse jogo, mas não. Foguinho perdeu, o Jean Dias perdeu, Chapecoense 4, Criciúma 2 e o Tigrão eliminado do campeonato catarinense. Técnico Roberto Cavalo avalia essa situação de derrota do Criciúma Esporte Clube e mesmo com uma mudança apenas, poderia mexer 5, mas só mexeu uma vez no time, acredita que o Criciúma fez, sim senhor, um bom jogo na noite de ontem. Avaliação, acho que dos últimos tempos dentro de casa foi a melhor partida que fizemos. Contra uma grande equipe, que é a Chapecoense, Série B do Brasileiro, fazendo grandes campeonatos, brigando sempre por título, e achei que foi um grande jogo. E achei também que nós jogamos melhor, jogamos mais que a Chapecoense, fizemos 1-0 e infelizmente não conseguimos a classificação. A desclassificação pode desmotivar o time para a estreia na Série C? Não, desmotivação não. A tristeza é normal bater, porque da maneira que foi, né, os pênaltis, perdemos, mas nos dá aí pelo futebol apresentado mais confiança, uma tranquilidade melhor em termos de time. Hoje nós temos um time formado. Lógico que vamos ainda melhorar com contratações, mas eu acho que nesse momento estamos no caminho certo. O Criciúma sentiu o ritmo de jogo no segundo tempo? Não, aí é o campeonato, a decisão. 1-0, se você errar uma bola ou uma desatenção, você pode tomar um empate. Então é normal, de repente, o atleta ficar um pouco mais inseguro. Mas eu vi um time bem aplicado. A Chapecoense não criou muitas situações, pelo contrário, só arriscando a bola parada, do meio de campo, dos canteiros, da lateral, tudo em cima buscando o Luiz e o Wilson. Então achei que nos defendemos bem e o segundo tempo achei que também atacamos, só que infelizmente faltou o homem gol lá para fazer esse gol para nós da classificação. A eliminação do campeonato catarinense, meus amigos, mais uma vez desse o Jaime da Alfarra sem conquistar nada na sua era. Na verdade, nem uma final o presidente Jaime da Alfarra acabou chegando. Mais perto disso, em uma final, foi 2016, quando ele disputou com a Chapecoense, também uma espécie de final do turno, fora de casa e acabou perdendo para a Chapecoense num jogo de muita chuva no oeste do estado. Sem campeonato catarinense, Criciúma agora mira forças para a Série C do Campeonato Brasileiro. Na próxima segunda-feira, 8 horas da noite, vai enfrentar a equipe do Londrina e aí o Criciúma começa a caminhada de, quem sabe, retomada aí para a Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe tricolor, meus amigos, conta aí com o reforço do atacante Michel, que já está treinando no Criciúma Esporte Clube, o meia Jean Lucas da mesma forma, o zagueiro Carlos Alexandre também. São mais 3 novos jogadores que o Roberto Cavalo poderá usar aí na Série C do Campeonato Brasileiro. A gente foi acompanhando para saber se o Criciúma vai se reforçar ainda mais, o que vai fazer para a sequência da competição e projetar este futuro, que é a última competição do presidente Jaime da Alfarra. Se tiver sucesso,
sobe para a Série B. Se tiver ainda mais sucesso, é campeão. Se não tiver sucesso, Criciúma briga aí para não cair. Então a gente vai acompanhando informações, detalhes, na próxima segunda tem jogo, não dá nem para pensar muito, porque o Tigrão tem trabalho pela frente. Importante, desta vez é campeonato nacional, é a Série C do Campeonato Brasileiro.